a gente vai falar reconciliar-se com os adversários. E aqui o Emmanuel está falando sobre conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e se encerre na prisão. Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, hoje a gente está no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Aí na aula passada foi falado sobre perdoar para que Deus vos perdoe. E hoje ficou para mim a lição reconciliar-se com os adversários. Então eu vou ler um pouquinho da lição para poder comentar. Reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do que aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo, e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou suas mais caras aversões. É preciso ver neste fato
maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o processo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deve lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo do outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houver despago até o último seletivo. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, eu li uma lição curta e, assim, ela vem muito bem explicadinha. Por isso, eu resolvi ler ela inteira. Agora, vamos comentar um pouquinho. Bom, qual que é o objetivo de estudar essa lição? É analisar a importância da reconciliação com os adversários e os efeitos da vingança entre desencarnados, ressaltando a prática do perdão como meio de se obter a paz e a felicidade. O que devemos entender pela expressão usada por Jesus? Reconciliar-vos enquanto todos estáis a caminho. Que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado, na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos todas as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede, de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerenças passadas, que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. Então, enquanto a gente está aqui, tem encarnados convivendo com essas pessoas que ou se dizem nossas inimigas, ou tem aquela rusguinha, ou a gente não é, ou ela com a gente, ou vice-versa. Estando aqui, Deus, em sua infinita bondade, vai nos conceder momentos, ocasiões, para que possamos auxiliar um ao outro mutuamente e o que é principal, perdoar. O ideal seria o perdão mútuo. Agora, quando não é possível esse perdão mútuo, porque talvez o outro é intransigente, é duro demais, orgulhoso demais, que não quer se rebaixar, mas a gente perdoando, de verdade, não é só de boca para fora, é realmente perdoando, aí nós fizemos a nossa parte. Aí o outro que resolva depois com Deus, com a espiritualidade. Porque o que vai nos condenar é a nossa
ou aqui ou lá no outro lado da vida, a gente faz com aquela marteladinha na nossa cabeça, falando, puxa, eu fiz mal para fulano, eu não perdoei, vai sempre ficar aquele constrangimento, aquela figurinha que fica descutucando, falando que a gente tem ainda que perdoar algo, né, ou alguém, alguma situação. Aí, a que prisão se refere Jesus quando diz, reconciliai-vos para que não sejais metidos em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento e aflição experimentada pelo Espírito quando, por orgulho e por vaidade, não perdoou nem se reconciliou com o seu adversário. Somos os carcereiros de nossa própria prisão e a chave que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. Então, quem vai nos condenar? A gente mesmo. Por isso é importante perdoar de verdade, não é só da boca para fora, porque senão nós mesmos vamos nos condenar quando a nossa consciência, né, se expandir, quando a gente chegar do outro lado e ver o mundo, ver bem diferente do que a gente vê hoje, que hoje a gente está limitado, a gente está preso num corpo material, onde esquecemos todas as nossas encarnações passadas, o que fomos, o que fizemos, o que vivemos, e mesmo dessa encarnação a gente não tem muita clareza do que a gente está fazendo de errado, onde a gente está. Algumas coisas dá para a gente perceber, mas muito vão passar batido, que a gente faz e acha que está fazendo certo, e a hora de chegar do outro lado a gente vai perceber que não era tão certo assim, que a gente poderia ter feito outra escolha, seguido outro caminho. E aí, se a gente vai para o mundo espiritual, perdoado, aceitando que errou, que não é perfeito e que aqui nós somos ainda aprendizes, lá a gente vai ter uma consciência mais leve, porque erramos? Sim, erramos. Por isso que fala que é importante a gente se conhecer, ter o autoconhecimento e ao mesmo tempo aceitar as nossas virtudes e as nossas sombras, porque você de repente ter alguém que você como fala assim, eu olho para a pessoa e parece que a gente não se casa, parece que há uma barreira. Eu acho tudo muito bem, ninguém, nem Chico, nem Divaldo, ninguém escapa disso, todo mundo tem. Nós somos espíritos em evolução, um planeta de provas e expiações. Então, não devemos ser iludidos que somos perfeitos, que não temos inimigos, nem somos inimigos de ninguém. Não, temos sim, encarnados e desencarnados. Mas a partir do momento que o espírito aceita essa sua sombra, aceita que não é perfeito, ele ganha um estímulo a mais para lutar contra essa sombra, para perdoar aquele que ele não bate bem e ao mesmo tempo ter coragem de pedir perdão para o outro. Então, e encarnado, se fizer isso enquanto os dois estão encarnados, vai ser muito mais fácil de chegar no plano espiritual com o problema resolvido, com a consciência mais tranquila. Porque a hora que a gente chegar lá, ele vai saber o quanto a gente não gosta dele, e a gente vai saber quanto ele gosta da gente. E aí é onde começam os conflitos espirituais que vêm
obsessão. Consegue se desfazer de uma obsessão se mais uma vez a gente se melhorar, a gente mudar o pensamento, mudar a vibração espiritual, a gente acaba afastando desse espírito obsessor. Mas como a gente não é retinho, a gente fica assim, um dia está lá no alto de bom, outro dia está lá embaixo, a nossa vibração é onde o espírito obsessor pode pegar a gente. Então, vamos tentar resolver nessa tudo que for possível, para na próxima ficar mais fácil, no mundo espiritual ficar mais fácil. Que seremos libertados da prisão que nós mesmos criamos pelo orgulho e pela vaidade, só quando houvermos perdoado nosso inimigo e reparado todos os males que lhe causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dúvida contraída para com o próximo for resgatada. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guarda rancor. O provérbio morto animal, morto veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o inimigo a quem ele quer mal esteja encarnado, preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. O espírito que pode nos atormentar não é necessariamente mal. Ele pode ser ele é um irmão nosso, né? Apenas está ou mais atrasado ou ainda não conhece as leis de amor, as leis de Deus. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se eu quero perdoá-lo e ele não quer me perdoar, na maioria das vezes é que ele não sabe o valor do perdão, ele não sabe o valor do amor incondicional, ele não tem, de repente, o mesmo conhecimento que eu tenho, ou qualquer, de quem está sendo obsediado. E aí, ao invés da gente rotular que ele é um espírito mau, ele é um espírito doente, que necessita da nossa ajuda, do nosso auxílio, através da oração, através de vibrações positivas, para poder um dia também se melhorar. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus permite que tais vinganças ocorram para que a pessoa tenha ocasião de espiar o mal, praticando ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenham faltado, como a indulgência, a caridade e o perdão. Então, é uma das coisas que muita gente, às vezes, questiona, mas por que Deus deixa essas coisas acontecerem? A obsessão, a possessão, inclusive. A gente vê muita gente passando por tudo isso. É um castigo? Não, é exatamente ao contrário. Não é um castigo. Para a pessoa, para ela ter ocasião de reparar o mal que foi feito nessa ou em outra encarnação, e ela refletir e
e dá a chance para os dois se melhorarem. Tanto o que está sendo obsediado, que ele não é uma vítima, e como o obsessor também cair em si e se melhorar. Então, é comum, né, a gente ver nos grupos mediúnicos a vinda de espíritos revoltados, bem assim, indignados, falando que ele é vítima, que por ele quer o seu direito, que o outro destruiu ele em outra encarnação e vai. E aí, às vezes são necessárias várias vindas deles para conseguir conversar com esse espírito e ele chegar à conclusão que ele não é vítima, nem que está sendo, entre aspas, judiado, né, que ele quer destruir, e nem ele. Os dois erraram no passado, os dois não fizeram essa reconciliação a tempo e hoje estão tendo as consequências. Então, o que vai tirar os dois do sofrimento? O que está encarnado e o que está desencarnado? É o perdão, é o amor que cobre a multidão de pecados, mas não esse amor bonito, de palavras lindas, não. O amor incondicional, o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Esse é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E assim, é muito, pelo menos eu falo para mim é muito, é uma coisa assim que eu acho, não é reconfortante, a palavra é outra, mas assim, me toca profundamente quando eu vejo que aquele mesmo espírito que veio revoltado, falando em vingança, que quer destruir a família do outro como a dele foi destruída, e depois de muitas conversas, de muitos diálogos, de vir várias vezes, ele ser tocado profundamente e perdoa e vê que ele não é vítima, que na realidade ele só foi junto com quem ele está prejudicando, ele só foi numa outra ocasião, num outro tempo, se prejudicar um ao outro, e hoje eles estão sofrendo só as consequências. E aí se arrepende, esse espírito se arrepende, é acolhido pelo mundo espiritual e ele consegue seguir sua caminhada. E isso para mim assim, me emociona muito, porque é uma nova, né, um novo espírito que tem a chance de evoluir, de esquecer toda aquela tristeza e dar continuidade à sua evolução no plano espiritual. Quando a dureza do adversário torna impossível a conciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, certo de que fizemos nossa parte. Trabalha, pois, quanto se seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Não adiemos a tarefa de perdoarmos e reconciliarmos com os nossos adversários. Façamos de cada instante de nossa vida ocasião de reparar o mal e construir a fraternidade. De acordo com Emmanuel, a reconciliação com os adversários deve ser feita, reconhecendo o direito de opinião dos outros, não se preocupando com apontamentos depreciativos, desejando sinceramente que os adversários triunfem nas tarefas em que
se reprovam, aprendendo a aproveitar as advertências e críticas dos adversários, continuando ativamente no caminho e no trabalho em que a vida situou, não se entregando a reações descabidas diante de uma ofensa, refletindo nas ocasiões em que se teria ferido os semelhantes, esquecendo todo o mal para que o adversário se restaure. Emmanuel também disse que a sintonia é uma lei. Então, se estamos numa boa sintonia, a gente consegue se afastar desses adversários e até perdoá-los de verdade, e ele possa cair em si e se afastar também da gente. Obrigada pela atenção. É a nossa última palestra do ano de 2024. Eu já quero desejar a todos um bom Natal, um excelente 2025 e, se Deus quiser, estaremos todos aqui novamente em 2025.